devocional diário, Mentes com Bíblia, declarando que só o nosso Deus é poderoso o suficiente para gerir as nossas vidas, para nos dar a proteção, para nos dar a providência, para alimentar as nossas mesas, para nos ajudar onde nós não podemos, onde a força do nosso braço não vai fazer efeito nenhum, mas a soberania deste Deus, ele vem e faz milagres em nossas vidas. Quando nós estamos enfermos, este Deus, Jesus Cristo, é aquele que vem e derrama cura, se for da vontade dele, se aquilo forem os planos dele para as nossas vidas. Mas nós sabemos que os planos dele para as nossas vidas são sempre planos de bem. A vontade dele para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Então nós nos firmamos em fé dentro dessas verdades. E ontem nós falamos um pouquinho, nós estamos ali no estudo de Lucas 8, nós estamos, já começamos aqui o capítulo 9 de Lucas, nós fomos até o versículo 6, quando Jesus envia os seus discípulos, dá autoridade a eles e envia eles ali pela região, pela cidade, de 2 em 2, para irem curar enfermos, para irem levar as boas novas, para experimentarem aquilo que Jesus estava ensinando a eles. Agora eles vão experimentar a glória do Senhor através deles, agindo ali na cura das pessoas, libertando, transformando vidas, transformando famílias. E nós então, para contextualizar um pouquinho mais, para compilar um pouquinho mais, e falar um pouco mais sobre essa passagem, nós fomos lá para Mateus 10, nós fomos ontem até o versículo 20, e eu quero finalizar essa parte B agora desse capítulo 10 de Mateus, que continua dentro desse mesmo contexto do envio dos discípulos, mas aqui Jesus vai dar uma explanada sobre quais são as consequências de seguir a Jesus, quais são os benefícios, digamos assim, de seguir Jesus, quais são as consequências daqueles que não seguem Jesus, daqueles que não honram este Deus, daqueles que não creem na sua palavra. Então, aqui essa parte B desse capítulo 10, ele vai nos dar uma explanada sobre o que acontece hoje conosco, porque hoje nós somos discípulos de Jesus também. Nós também estamos na presença do Senhor, levando o Evangelho. Muitas vezes nós não precisamos nem abrir a nossa boca dentro de algum contexto onde nós somos inseridos, mas a nossa postura, a nossa caminhada, a nossa maneira de ser, ela vai refletir esse Jesus. Então eu quero orar já para nós começarmos dentro desse Mateus 10, a partir do versículo 21. Então nós vamos finalizar esse versículo aqui, vamos finalizar essa contextualização um pouco maior sobre lá Lucas 9. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pela oportunidade de podermos estar aqui ouvindo da tua palavra, aprendendo da tua palavra, e a oportunidade de estarmos, Senhor, ali aos teus pés nesse dia, colocando o Senhor como um altar único em nossas vidas, como aquele que é soberano nos céus, que é soberano na terra, como aquele que pode operar maravilhas, como aquele que pode fazer o impossível. Aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem ver, Senhor, os nossos olhos de fé conseguem ver através da tua palavra, através da tua presença, através do templo que há no nosso interior, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus junto contigo, Senhor. Jesus, eu te peço, Espírito de Deus, eu te peço, ser conosco agora nesse momento, nesse tempo, e nos ajuda, Senhor, a trazermos para a nossa realidade a verdade dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos lá então. Versículo 21 de Mateus 10. O irmão trairá, aqui eu vou ler um versículo antes, só para a gente entender qual era o contexto. Eu vou ler o parágrafo anterior, só para a gente entender qual era o contexto que nós estávamos falando. Aqui Jesus havia enviado os discípulos, e então os discípulos, e ele dá instruções para eles antes de enviá-los. Olha o que ele fala, tá? Versículo 16. Ouçam,
Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como as pombas. Ontem eu ainda falei que eu amo essa palavra e ela sempre me traz a consciência em algumas situações de como eu devo ser mansa, é, é, eu devo ser simples, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso ter a esperteza, o discernimento, ser rápida, né? Como a serpente. Então, tenham cuidado, pois vocês são entregues aos tribunais, serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito, a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Hoje mesmo, em situações difíceis ao qual nós nos encontramos tantas vezes e que nós ficamos assim, como quem diz, meu Deus, o que eu faço nessa situação? O que eu falo para essa pessoa? Principalmente nós que aconselhamos pessoas, muitas vezes nós ouvimos coisas que parecem ser além das nossas forças. Mas em oração, lá no meu íntimo, eu sempre estou, Espírito de Deus, o que eu posso falar para essa pessoa para que a mente dela possa se abrir, para que o entendimento dela possa se abrir e ela possa ter uma chave para sair dessa situação ao qual ela está prisioneira. Então, muitas vezes nós não somos nós que vamos falar, mas quando nós cremos que existe um poder que age em nós e através de nós, é esse próprio Espírito que vai falar na hora certa, no tempo certo, com as palavras certas. O por isso de buscar com todas as forças ali os 9 elementos do fruto do Espírito, e o principal deles ali é para mim, né, é o domínio próprio, é dominar aquilo que nós estamos, a nossa reação habitual. Oh, bom dia! Dominar a nossa reação habitual, a nossa reação do nosso comportamento, de como nós somos, para que então o Espírito de Deus fale através de nós. E muitas vezes nós temos que ter o domínio próprio, a mansidão, a bondade, né? A longanimidade, a paciência, para conseguir deixar que o próprio Espírito fale através de nós. Então, essa palavra que está falando aqui em Mateus capítulo 10, versículo 20. E aí agora nós vamos dar continuidade a partir do versículo 21. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade. O Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Os judeus ali, quando estavam esperando, aguardando o Messias, né, o tão famoso Messias, e que quando Jesus chega ali para eles, simples, que não tinha onde recostar a sua cabeça, um homem simples, um homem que não tinha, ontem eu ainda falava para o meu sobrinho a respeito de Jesus, Isaías 53, um homem que não tinha beleza alguma, um homem que não chamava atenção em nenhum contexto físico, mas que era o próprio Deus ali, com eles ali, andando ali com eles. Então, aqui nós podemos ver que Jesus, o Messias que eles esperavam eram aqueles com roupas, né, reais, o Rei dos Reis, e realmente ele é o Rei dos Reis, mas ele nos mostra através de como ele veio, de como ele quer que nós sejamos, a simplicidade do nosso ser, a simplicidade do nosso coração, a empatia pelas pessoas. Então, o Messias que eles aguardavam era aquele Messias que iria salvá-los daquele contexto em que eles viviam, né? Aquele contexto de domínio, domínio dos babilônios, depois domínio dos romanos, depois o domínio, antes lá o domínio assírio, o domínio, né, que vinha sempre fazendo com que o povo, o país,
a Jerusalém ele estivesse sob o domínio de alguém, aqueles contextos, lutas, que são as lutas que nós temos hoje. Nós não temos agora aqui em Portugal a iminência de guerra como lá em outros países que nós, né? Mas a luta, nossas aflições no dia a dia, as nossas lutas muitas vezes são aquelas que estão dentro da nossa casa, e nós vamos ver aqui mais para frente que Jesus nos fala a respeito disso, que os nossos inimigos não são aqueles, são os de dentro da nossa casa mesmo. Então aqui ele está nos falando que a nossa luta, Jesus veio aqui, ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer confronto no sentido de confronto de transformação de pensamento, mudança de atitudes, mudanças de pensamentos, culturas enraizadas dentro de situações difíceis, que nem nós temos situações aí com as mulheres, né? Uma cultura enraizada de forma muito difícil, de forma muito pesada. Então Jesus ele vem para trazer uma transformação na mente, uma transformação em pensamentos e, acima de tudo, ele vem para trazer libertação. Ele vem para trazer uma nova aliança, um novo tempo, um novo contexto de vida, que é a promessa da eternidade. E aí ele continua aqui, 22. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então ele está dizendo aqui que o irmão trairá seu irmão, o entregará à morte, e também o pai trairá seu filho, o entregará à morte. Por quê? Por amor a Jesus. E não é o que está acontecendo hoje nos países aí, onde essa palavra aqui não pode ser pregada. E acontece nos nossos nos países de liberdade também. Muitas vezes uma pessoa se converte dentro de uma família, aquele amor, aquela intensidade deste Deus vem e inunda essa pessoa e ela quer falar para todo mundo ali da sua família sobre este amor. Mas as pessoas não aceitam, então começam a ridicularizar aquela pessoa, começam a excluir aquela pessoa, começam a maltratar aquela pessoa. Então aqui Jesus está falando porque por amor a ele, por causa dele, muitos sofrerão, né? 23. Quando forem perseguidas numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Aqui Jesus está nos falando que antes que a nossa fuga seja por todas as cidades, assim, se for o necessário fugir, ele está nos falando que ele voltará para nos resgatar antes do final, antes que tudo verdadeiramente acabe para nós, né? 24. O discípulo não está acima de seu mestre, isso é muito interessante, olha. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre. O que Jesus está nos falando aqui, por isso que a palavra nos fala, nos pede para que nós sejamos como imagem e semelhança dele. E Jesus nos fala que tudo aquilo que ele fez enquanto ele esteve aqui como homem, nós, pela autoridade do nome dele, pela autoridade que nos foi dada ali naquela cruz, nós podemos também declarar em nome de Jesus e orar por pessoas em nome de Jesus para que uma enfermidade seja retirada, se Deus quiser, mas a vontade final, olha, há uma grande confusão, tá? Nós podemos e devemos orar, finalizando a nossa oração em nome de Jesus, crendo que Jesus pode libertar alguém de uma doença, que Jesus pode libertar alguém de uma situação, mas o domínio, o poder, a soberania está somente sobre este Deus. Nós somos usados como ferramentas, e a palavra de Deus nos fala como ferramentas afiadas nas mãos dele, mas a resposta final é dele. Muitas vezes a cura de uma doença não trará a salvação de uma pessoa. Muitas vezes a cura de uma doença fará com que essa pessoa, daqui a pouquinho, assim como os 10 leprosos, né? Vieram 10 leprosos ali para Jesus, olha, nos cura, né? Jesus curou os 10, somente um deles voltou. Então, o Senhor, Ele sabe, cada passinho que nós vamos dar, Ele é aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe as consequências de tudo que acontece em nossas vidas. E muitas vezes o nosso caráter, para ser alinhado diante do caráter dele,
nós precisamos passar por situações para que nós possamos colocar em prática, treinar as nossas mãos e ir treinando o nosso caráter nele. Para que esses 9 elementos do fruto do Espírito, eu sempre olho para o que eu tenho anotado aqui que esses 9 elementos, eles têm que estar frequentes na minha vida. Para que esses 9 elementos do fruto do Espírito estejam agindo em mim, no meu caráter, muitas vezes eu vou ter que ser martelada na dor, infelizmente, para que aquilo ali comece a florescer em mim e o meu caráter seja alinhado. Assim como eu estava vendo esses dias a produção de um barco, né? Como que eles fazem um barco? Então eles colocam para aquelas canoas, para uma canoa ficar arredondada, para aquela parte ficar certinha na canoa, eles colocam aquela madeira no fogo, e aí eles colocam a madeira, daí eles conseguem dar uma arredondada na madeira e colocam ela numa, tipo numa prensa assim, numa forma. Então aquela madeira ela vai ficar arredondada para que o barco consiga ser feito, né? Para que a canoa consiga ser feita ali naquela dimensão como ela tem que ser. Da mesma forma acontece conosco. As situações que acontecem em nossas vidas, elas são como um fogo nos provando. Só que a palavra de Deus nos fala que o ourives, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, ele nos queima, ele nos molda até que ele possa ver a face dele em nós, até que ele possa ver o brilho dele em nós. E aqui o que Jesus está nos falando? Que o discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Então o Senhor está nos igualando. Ele quer que nós sejamos como Ele, que nós andemos como Ele, que nós tenhamos a caminhada trilhada, baseada naquilo que Ele foi, naquilo que Ele é, naquilo que ele vai ser, né? Ele era, é e vai ser. A eternidade junto dele, a santidade, a obediência, assim como ele esteve aqui, obediente ao Pai, cumprindo o seu propósito de dor, né? Mas por nós, olhando por nós. Andrezinho, bom dia. Então, continuando aqui. E aí, o que Jesus fala? Mateus 10, versículo 24, continuando. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Se o próprio Jesus, o próprio Deus, foi chamado ali pelos fariseus de Beelzebul, e Jesus está nos dizendo aqui que nós, como servidores, seguidores dele, seremos chamados de coisas muito piores. 26. E aí ele fala, aí ele nos encoraja, não tenham medo, e nos consola, né? Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. Virá o dia em que tudo isso que nós cremos não estará somente nos nossos olhos de fé, mas nós estaremos vendo, nós estaremos tocando no próprio Jesus, nós estaremos andando por pastos ali verdejantes. O Salmos 23 já nos diz que nós podemos andar por pastos verdejantes, né? Com um olhar de fé, andando com Jesus é andar pelos pastos verdejantes, independente da nossa situação. Mas nós vamos literalmente andar por esses pastos verdejantes. Eu fiz um vídeo esses tempos, eu fui num parque aqui da cidade e estava um dia lindo, assim, aí tinha um gramado assim lindo, e eu fui passar não foi por querer, mas eu fui passar por uma outra parte do parque e eu andei sobre aquele gramado ali. Pastos verdejantes é andar como se nós estivéssemos flutuando, aquela grama macia. E é essa comparação que o salmista faz ali sobre andar com Jesus, sobre andar com o nosso bom pastor. E aí, continuando, não tenham medo, 27. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclame nos telhados. Aquilo que o Senhor fala conosco, lá no nosso íntimo, aquilo que Ele transmite através da palavra dEle aqui, o que Ele está nos falando, para que nós anunciemos às claras, para que nós
Ali em Salmos 80, se não me engano, está escrito: abram as suas bocas e eu as encherei de coisas boas. Quando nós abrimos as nossas bocas e nós falamos do Evangelho, o Senhor ele vai dando porções maiores para nós, entendimento maiores da palavra dele. E aí ele vai falando aqui: proclamem dos telhados, proclamem de onde vocês estiverem sobre a palavra de Deus enquanto ainda há tempo. 28. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? E agora ele faz uma comparação conosco sobre as nossas vidas, comparando com pardais, né? Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o conhecimento de seu pai, sem o conhecimento de seu pai, sem autorização do nosso Deus. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Imagina, cada vez que eu vou no salão, agora minha irmã fez o meu cabelo, ela diz: meu Deus, como tu tem cabelo. Então, cada cabelo, cada fio do meu cabelo está contado ali para este Deus. E, portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Então, nós valemos muito mais que os pássaros, nós valemos muito mais que as árvores, nós valemos muito mais que qualquer animal dessa terra. Nós somos aqueles que foram criados pelo próprio Deus, aqueles que foram gerados pelo próprio Deus. Essa semana eu ainda falava com um jovem, né, que ainda não entende isso, e a gente estava num debate ali sobre a criação. Então ele dizia: eu não vim do pó. Ok, você não veio do pó. De onde você veio? Eu sei de onde eu vim, eu tenho uma identidade. Eu vim lá, o próprio Deus criou ali Adão e Eva, eu tenho uma identidade, eu tenho uma origem. Me diga qual é a tua origem, então nós vamos conseguir debater de igual para igual. Mas enquanto você não sabe qual é a sua origem, você não sabe de onde você veio, você não tem uma identidade, você não tem um criador. E não vem me falar que vem do Big Bang, porque é impossível isso. Como que uma explosão vai gerar algo tão inteligente, tão incrível? Nós temos o mesmo, a quantidade de cromossomos, nós temos a quantidade de células, nós temos um DNA único, nós vemos ali o que nem vai nascer o meu neto agora, a junção ali do pai, da mãe dele, da avó, da tetravó, as qualidades, o comportamento, a essência dele que provém do pai, a inteligência, né, os dons. Não me venha dizer que vem de uma explosão. Me comprova isso. Me fala, tem documentado isso específico? A Bíblia tem documentado. Desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo, a Bíblia tem documentado. E então eu falava com esse jovem: você precisa ter argumentos para falar a respeito daquilo que você é contra, daquilo que você desconhece. Quando você tiver argumento, vai ser mais fácil, então, você argumentar e falar a respeito daquilo que você defende, porque senão serão palavras vazias. Se você souber a sua origem, você sabe a sua identidade. Eu sei a minha origem, então eu sei a minha identidade. E tantas vezes, durante essa caminhada de vida, nós perdemos a nossa identidade porque nós nos esquecemos da nossa origem. Nós esquecemos quem nos criou. Já estamos em cima da hora, mas eu vou finalizar essa parte aqui. Então, 31. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. E essa passagem aqui, a semana passada, os meus amigos queridos voltaram para o Brasil, a Carlinha e o Márcio, e nós fizemos uma oração final na garagem de um grande shopping aqui do Porto. E aí nós estávamos também na semana passada, eu estava também na semana passada lá no salão da minha irmã, e como inaugurou o salão dela, eu perguntei: vocês já oraram aqui, né? Porque a gente não fez uma inauguração oficial ainda. Não oramos. Eu disse: vamos orar agora.
E aí a minha sobrinha toda cheia de vergonha queria, né? Ai, aqui, as pessoas vão passar ali no corredor, é uma galeria, né? E aí me lembrei justamente dessa palavra: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Então que nós não tenhamos vergonha de sermos desse Deus, mas que nós tenhamos a alegria de sermos Jesus. E aí 33, mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Aqueles que são decapitados lá, que são presos lá né, nesses países que não aceitam a Jesus, não aceitam ele como um Deus, não aceitam Deus, né, o próprio Deus, e são decapitados, eles vão até o fim ali. E aqueles que são seus algozes querem que eles neguem a Jesus para que eles sejam livres. E eles vão até o fim, eles morrem, aqui fisicamente, mas ressuscitarão lá para uma eternidade. Então, aqueles que vão até o fim dizendo, olha, Jesus é meu Salvador, Jesus é aquele que eu amo e aquele que eu vou seguir até o fim, o Senhor vai nos reconhecer lá no céu, quando nós nos encontrarmos com Ele. 34. Não imaginem que vim para trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua nora. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Os ídolos, né, que nós vamos criando. Não é só pai e mãe, é um filho, é um cachorrinho, é o trabalho, é o dinheiro. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. 38. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Aqueles que acham que o fardo está muito pesado, né? Andar com Jesus está muito pesado, então se desviam e vão buscar as alegrias deste mundo. É isso que a palavra aqui está nos falando. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Porque a vida vem dele. Como que nós podemos buscar vida em outro lugar, senão em Cristo? 40. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. E aí, para finalizar, se alguém der um copo de água fria, que seja o menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Ai, Deus é tão bom, gente. Deus é tão bom. Ele é maravilhoso, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas. Que a nossa fé nunca se perca, que a nossa força nunca termine, que o nosso olhar para esse Cristo esteja sempre firme nele. E então nós teremos tudo aquilo que ele tem sonhado, tudo aquilo que ele tem escrito a nosso respeito, conforme o Salmo 139 nos fala. E eu vou orar para nós finalizarmos. Esse devocional ficará gravado no YouTube. Ontem eu dei um problema no som no YouTube, eu não consegui deixar gravado, mas hoje eu vou fazer de novo a tentativa. Então fica gravado somente no YouTube, tá bom? Vamos orar então para finalizar? Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada pelas tuas instruções, que nós possamos, Senhor, te agradar aqui nessa terra, que nós possamos declarar o teu nome aqui nessa terra, que nós não tenhamos vergonha de ti, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos usados como ferramentas afiadas nas tuas mãos, que nós possamos, Senhor, levar o teu evangelho, as boas novas, Senhor, levar os teus milagres junto contigo, também, Senhor, a famílias, a pessoas que ainda não te conhecem, que nós possamos ser luz e sal, Senhor, neste mundo, Senhor. E nós sabemos que as trevas não prevalecem quando tu chegas e quando nós estamos em obediência a ti, quando nós estamos em santidade a ti, quando nós estamos firmes olhando para a tua face, independente, Senhor, de quem nós somos, independente dos nossos tropeços, tu estarás sempre conosco, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo e fazendo com que a tua palavra se cumpra, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o teu amor nos alcançou. Nós não somos merecedores, mas tu nos amaste antes que nós pudéssemos te amar. Então eu entrego esse dia nas tuas mãos, que o teu poder, a tua força estejam nos detalhes mais simples, Senhor,
das nossas mazelas diárias, das nossas aflições, que nós possamos colocar em prática a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Andrezinho, bom dia. Então, até amanhã, se Deus quiser.